Alô, alô, alô. Já não se está dando início a mais um programa Micta de Siri. Micta de Siri que é um programa que semanalmente nos discute, reflete e analisa temáticas transversais a gênero e masculinidades, a cidadania ativa e ao desenvolvimento pessoal e social. Na semana passada, eu tinha trazido um tema tchau interessante. Você te lembra? Eu tinha papeado nada mais, nada menos sobre orientação e identidade sexual, ou seja, grupo LGBT. Com o nosso tema, eu tinha discutido o conceito, ou seja, significado de orientação sexual, significado de identidade de gênero naquela classe lésbicas, gay, bissexual e transexual. Nos traz essa temática para ajudar a entender o quanto isso tem provocado ou essa questão tem feito com que nossa sociedade nos traz algum sofrimento para a vida das pessoas e até às vezes para a vida de pessoas mesmo na sociedade, que pessoas que até identificam nesse grupo que nos traz ali. E também, no tema de semana passada, nos tinha trazido propostas para não muda nossa forma de hoje de entender o mundo, tendo em conta esse ângulo ali. E no feature programa com frase de um jovem que fala que muitas vezes não está fazendo o outro sofrer sem que não tenha noção. Por quê? Porque muitas vezes nunca conhece a questão LGBT, nunca tem noção ele puser e não age muitas vezes com base no preconceito. Nosso tema de hoje só está ser ainda na linha da sexualidade e onde que hoje não está vendo papel de desvios na vida sexual. Então, com o tema de hoje, eu creio que não percebe qualquer comportamento sexual desviante, coisa que está na base, ou que pode estar na base desse comportamento sexual desviante, e provavelmente coisa que cada um de nós não pode fazer enquanto sociedade, enquanto pessoa que tem atitude e comportamento sexual desviante, coisa que não pode fazer para não minimizar e superar essa situação lá. Para não papel disso, eu creio que cada um de nós nos reflete algumas situações que eu creio traz ali. Imagina, nós está passando num lugar meio deserto e não olha ou não percebe, mas as pessoas têm relação sexual no espaço onde não está. Qualquer atitude, qualquer comportamento, você está passando num local onde a pessoa está tendo relação sexual. Mas está numa posição que minha olhar, mas essas coisas, qualquer atitude. Então prossegue, então para, então pensa, então espreita, ou o modo que então faz. Imagina não estar num lugar, ou seja, cada um de nós não tem às vezes uma fantasia. Qualquer fantasia sexual. Qualquer fantasia sexual. Será que existe alguém que tem fantasia de fazer algum força, alguma agressão durante o ato sexual? Será que tem alguém que tem outra fantasia que nunca traz ali? Então, aquele é algo para não refletir e querer que pensar comigo. Mas para não papel de desvio na vida sexual, eu quero trazer outra história. La Sucupira ali que é mercado de capital de praia,
mulheres reclamam que sempre que eles vão fazer xixi na floresta, que a maioria das vezes está um rapaz tá preta. E que aquele rapaz fica meio de longe, de obês, fazer xixi, e que rapaz faz masturbação, ou seja, toca punheta. Vida de que rapaz passa dia na floresta para fazer isso. É ou não um comportamento sexual desviante? Um dia no autocarro, o autocarro estava lotado e durante a viagem um senhor gravidante, um senhor começa a falar bom, e pega, e palpa, e sente que você tem na mão. E rocha, e sente direito que você tem na mão. E o jogo é uma mente atrás, e o jogo é uma mente adiante. Agora a pergunta é, já não pode com a coisa que está ali? Porque eu flado, mas eu rocha, só rocha. E todo o carro desperta o olho naquele senhor, que é um senhor que tem alguns atributos em termos de peito, em termos de coxa, de anca. E aquele rapaz que estava assim atrás disse logo na paragem seguinte: é uma pessoa do bem, uma pessoa que dá trabalho, uma pessoa que tem alguma integração na sociedade, mas quando ele diz, todo o comentário fica à volta dele. Não, ele tem uma vida. Ele sempre no teu carro, pode sentir muita roxa na boca, mais intenções. Se vive que ele aquele, ele aquele outro. Então a conversa vai à volta desse rapaz. Será que nos está perante uma situação de comportamento sexual desviante? Então é aquele que crê que não percebe. O que é comportamento sexual desviante? Ou o que desvio na vida sexual? Porque geralmente, de acordo com algumas literaturas, não te considera que uma pessoa tem um comportamento sexual desviante quando a pessoa te procura o prazer sexual não no ato da relação sexual, não no ato da relação efetiva amorosa, mas te procura prazer sexual num objeto, não situação. Esse objeto, essa situação que te estimula, que te faz com que aquele indivíduo vivencie esse ato sexual. Entende comigo? Trocar para miúdo. A pessoa com comportamento sexual desviante, se prazer sexual que está na relação sexual, que está na cópula, que está na penetração de pênis na vagina. Se prazer sexual está muitas vezes naquela situação que ele tem vivência, pés preta, pé roxa, ou para alguma outra situação. Porque dificilmente as pessoas têm relação sexual com penetração. Então, que lá é situações que não te consideram comportamento sexual desviante. Traz aqueles dois que estão no início, onde que no fala, você passa hoje a pessoas ou bobe pessoas que têm relação sexual. Isso no sentido de não perceber que cada um de nós, ou a maioria de nós, não tem algo que te despertar curiosidade, tem algo que te chama a atenção, tem algo que te provoca e te promove algum estímulo sexual. Mas ele é comportamento sexual desviante. É dentro de que linha? Agora, só é desviante quando a pessoa que te procura ter uma relação com outra pessoa. Quando a pessoa com comportamento sexual desviante
que procura ter uma relação afetiva, amoroso. Por quê? Porque base de todo o prazer para essa pessoa que tem um comportamento sexual desviante está naquela situação, que é a vivência e que tem ligação com o ato sexual, ou seja, com a penetração de pênis na vagina. Agora, esse tipo de comportamento sexual, literatura está mostrando que ele é praticado mais na homens. Praticamente 80, 90% de pessoas com comportamento sexual desviante é do sexo masculino. Isso por quê? Porque muitas vezes sexólogos defendem que o homem tem aquele impulso sexual muito mais forte. E isso é provocado pela testosterona, que é aquela substância que está fazendo com que não tenha mais impulso, mais apetite sexual. O homem tem 30, 40 vezes mais o nível de testosterona no seu organismo, comparando com a mulher. Agora, o que pode estar na causa desse tipo de comportamento sexual? O que pode ser que impulsiona o comportamento sexual desviante? Provavelmente, esse comportamento sexual surge a partir da infância. Maioritariamente dos casos, surge a partir da infância. Basicamente, quando uma criança que sofre algum distúrbio na sua infância ligado à sexualidade, pode fazer com que bem tenha as atitudes e esse comportamento. Uma pessoa que teve uma ligação afetiva com pais, com parentes, com famílias, e pode bem ter chances acrescidas de ter esse comportamento sexual desviante. Então, que ela é algo que pode ajudar a entender as causas do comportamento sexual desviante. Nunca quero falar que é só na infância. Porque também tem alguns outros casos que surgem a partir da vida adulta, mas é muito menos quando nos comparar com casos que acontecem na infância. Meu amigo e minha amiga, ainda convidou para um curto pausa musical, não dá volta já já. Se beleza bem, se uma pera não é só de cega, está na capu defender. Se beleza bem, se uma pera não é só de cega, está na capu defender. Me tontan dak peita bem, manias fanfarrão e mocho, caí na armadilhas da amor. Me tontan dak peita bem, manias fanfarrão e mocho, caí na armadilhas da amor. Se beleza bem, se uma pera não é só de cega, está na capu defender. Se beleza bem, se uma pera não é só de cega, está na capu defender.
desarmado, bem surpreendido, tá só te arrependido, tá-te brincar mais de amor. Tá desarmado, bem surpreendido, tá só te arrependido, tá-te brincar mais de amor. Deus, dá força, dá força, dá força. Deus, dá força, dá força, dá força. Já nos de volta no segundo momento desse programa Mikita Decide. Para você que só gosta de ter entre em sintonia com as rádios ali, nos lembrou que hoje nos está papia sobre comportamento sexual desviante. E nesse segundo momento, eu creio que não analisa, eu traz ali alguns de que as mais conhecidos em termos de desvios na vida sexual. E quero lembrar que no passado já houve alguns outros situações foi considerado como comportamento sexual desviante, mas que hoje é mais, que hoje entra na normalidade. E qualquer que ato sexual ali, a questão da homossexualidade, que é aquele tema que nos traz na semana passada, a questão da masturbação e a questão do sexo anal. No passado bem recente, esse tipo de práticas sexuais, esse foi considerado como comportamento desviante. E até ainda, em algumas culturas não ocidentais, alguns desses é considerado como comportamento sexual desviante. Mas, falando do comportamento sexual desviante em si, hoje, na perspectiva que nos traz, não tem o fetichismo. Fetichismo, ele é coisa. O fetichismo, ele tem a ver com prática sexual em que a pessoa adora um objeto. O prazer sexual que está na cópula, ou seja, na penetração do pênis na vagina, mas o prazer sexual da pessoa está na adora, entra em contato com um objeto que para ele é um objeto sagrado. Fetiche, que está vendo feitiço. Ele fica tipo enfeitiçado. Maior prática de fetichismo tem a ver com o pé. Ele é uma pessoa que às vezes basta pega na pé da outra pessoa, para carícia, para toca, para fazer massagem, que lá é o seu prazer sexual. É que tem importância a penetração de pênis na vagina. É que dá importância assim a simplesmente aquele momento lá. Ou que no flapé tem alguém que é com peças de roupas interior, roupa interior de mulher, ou qualquer outra peça, ou qualquer outro objeto, imagem, porque cada uma das pessoas tem um objeto sagrado, objeto fetiche. Então, aquilo é fetichismo. Ela é uma prática que existe e ela torna desviante quando a pessoa começa a valorizar tanto o fetiche, ou seja, o objeto sagrado, e esquece, dá cada vez menos importância
ao amor, ao afeto e ao contacto sexual. Um outro comportamento sexual desviante é exibicionismo. Exibicionismo também demonstra. Não pode falar que uma porcentagem grande de população tem essa tendência de mostrar, mas eles mostram enquanto doença, enquanto patologia, porque o exibicionista é que procura contato sexual. Se prazer provoca espanto. Não sabe quem é que te lembra daquela comédia de Dico Dedé? Que os brasileiros tinham um que Didi ou Dedé também com esse casaco grande e baixo de casaco que tinha nenhuma roupa. E também na paragem de tocar, ele abre casaco, uau! Mulheres está espanta, está corre. Ou seja, se prazer está nisso. As pessoas que procuram contato sexual, as que procuram relação de intimidade e de afeto, porque o seu prazer está na provoca espantos. E as pessoas têm tendência a frequentar lugares como escola, paragem de autocarro, um caminho meio deserto, mas provoca espanto nas pessoas, geralmente de sexo feminino. Mas naquela perspectiva de 880, não tem ainda alguns outros casos de exibicionismo que podem ser desviante no sentido de desvio sexual. Mas não lembra, nós estamos olhando naquela perspectiva 880. Muitas vezes na nossa sociedade, no tacha, homens estão fazendo xixi, e às vezes está fazendo xixi, mas é que está com preocupação com o segundo desse pênis. Muitas vezes você percebe, mas a intenção é demonstrar o tamanho do pênis para outras pessoas, ou deixar exposto, porque às vezes para que outras mulheres hoje. Está condicional. Isso é uma prática, às vezes está acontecendo na nossa sociedade. Então, ele é, dentre comportamentos que são desviantes do exibicionismo, ele é que se chega de ser uma doença, mas é algo que no mês se tem atenção em relação a ele. Muitas vezes, em termos de vestuário, alguma literatura te chama atenção que do grau, é que é um grau de patológico, mas quando muitas vezes a pessoa está vista no sentido de provoca, no sentido de mostra o corpo, ou no sentido de mostra peças íntimas, nos está trazendo uma perspectiva que algumas literaturas te chamam atenção. Será que às vezes é alguma forma de exibe? É que ela que entende esse exibicionismo. Essa forma de mostra, dispõe. Eu falo que tudo forma de vista deixa isso. Mas muitas vezes, quando não te viste, e com alguma intenção nesse sentido, não pode estar perante alguma situação com grau leve de comportamento desviante. Porque esse exibicionismo, ele até entra como comportamento sexual desviante quando a pessoa que está procura uma relação de afeto, quando a pessoa que está procura uma relação de intimidade, com amor. Por quê? Porque esse prazer só simplesmente demonstra o órgão genital. Está condicional. Um outro comportamento sexual desviante é aquele que nós chamamos de voyeurismo. Ou seja, na crioula preta. Voyeurismo tem a ver com pessoas, no estudo, um bom número de pessoas tem alguma curiosidade. Se passa, olha, pessoas talvez e nu, sem roupa,
pode chamar a atenção a distância. Ou se a pessoa num ato sexual, pode chamar a atenção. Mas o voyeurismo, ele é quando a pessoa canaliza a vida em termos de prazer sexual simplesmente na espreita e na fase de masturbação. As pessoas, o voyeur, é pessoa que às vezes está no local que hoje a pessoa está fazendo necessidade, ou num prédio, hoje a pessoa não toca está duspe, ou a pessoa que cria algumas situações persiste para contemplar o outro. Alguns anos atrás, dado no Brasil, um rapaz faz uma ligação e põe uma câmera minúscula no quarto de sua vizinha e ele desse quarto diariamente assistia vizinha está muda de roupa, vizinha estava a tomar banho, vizinha disso. Ou seja, se vida era fazer isso. Ele que tentava contato sexual, proximidade, para conquista, para arranja pequeno, arranja namorado. Não, se prazer sexual está nas pretas. Existe ou não a nós volta, com as pessoas ou não, que têm essa atitude. Então, aquele é que nos está chamando de voyeurismo. Mas, incrível que no nosso dia a dia, nós, ditos normais, às vezes não tem algum grau disso. Nós falava, temos com os rapazes, fez ginásio, rapaz fulano nunca te treina. Por quê? Porque não te passa a vida, te checa meninas. Ou seja, meninas estão lá, fazem ginástica, você te checa, você te contempla o corpo da mulher, sem sua autorização. Até que ponto isso pode ser um grau leve do voyeurismo? E houve um que falou que vai para casa bem 2 vezes, mas dispara, porque não aguenta. Ou seja, vai fazer masturbação. Por quê? Até que ponto isso é esse grau? Então, quer falar que convive com esse comportamento sexual desviante, tem vários graus, até aquele grau que te torna fora do comum, que não te chama de comportamento sexual desviante, de patologia. Um outro comportamento sexual desviante é aquele que nos chama de frotador. Frotador é pessoa que, se prazer sexual, está no contacto. Aquela história que nos traz no início no autocarro. O frotador, o frotter, ele é pessoa que te procura ter uma relação afetiva, para ter namorado ou namorado, para ter relação sexual. Mas sem se prazer está na procura lugares que tinha aglomeração de pessoas, onde que pessoas estão roxa no companheiro e ele está lá e aproveita daquela situação. Sem consentimento, sem que com as pessoas, sem nada. Pé roxa naquela mama, pé roxa na cadeira, pé roxa, até às vezes pé pulmão, despistando, e sem que a pessoa às vezes percebe. Então, aquele é um comportamento sexual desviante. Por quê? Porque às vezes ele traz choque. Porque as pessoas que têm uma atitude o mais adequada, porque as pessoas talvez está com um comportamento que você consegue deixar, procura uma relação afetiva, uma relação amorosa, mas também pelo facto de estrago que isso provoca no outro. Então isso é também na nossa lista mais um comportamento sexual desviante. Simão você está lembrou naquela perspectiva de 880, muitas vezes
há pessoas que sentem prazer nesse tipo de contacto, mas é que uma pessoa que estava à procura isso constantemente. É essa caminhada que nos chega a patologia. Porque tendo no dia a dia sim pessoas que entram em contato e sentem esse prazer, te despertar alguma coisa, te despertar a atenção. Mas o outro lado, o outro extremo, é aquela pessoa que está procura relação afetiva e amorosa. Basicamente, essa relação está nesse tipo de contacto. O prazer sexual dessa pessoa está nesse tipo de contacto, não na penetração. Depende, na vagina. Um outro tipo de comportamento sexual desviante é aquele que nós chamamos de sadismo, o sádico. Ou seja, prazer está no provocador. O prazer da pessoa está na capacidade de fazer com que o outro sinta dor. Dificilmente ele procura contato sexual, mas sim faz o outro sentir dor. Esse sadismo, ele está casa com outro que nós chamamos de masoquismo, que também pessoas que têm capacidade, ou seja, esse prazer sexual, suporta a dor. Então isso nós chamamos de sadomasoquismo, ou seja, quando essa pessoa consegue casa, o sádico com o masoquista. Quando tem uma relação de um sádico com um masoquista, nós chamamos de sadomasoquismo. E isso também provoca danos. O sádico provoca danos corporais, dor. O tanto sádico que também até a morte, provoca dor até a morte. E isso que é, às vezes, esse prazer sexual. Então, esse tipo de comportamento sexual que nos chama de desvio na vida sexual. Por último, quero trazer a pedofilia. A pedofilia, que também é mais uma forma de comportamento sexual desviante. Porque o pedófilo, que geralmente é homem, é que procura contacto com a pessoa a partir da puberdade, não. Ele procura contacto sexual, não relação sexual, contacto sexual com criança antes da puberdade, de preferência 8 a 12, 13 anos. E também pode ter algum contato com criança de menos de 8 anos, mas é mais raro. É médio pedófilo que procura contato sexual com criança entre 8 a 12, 13 anos. Criança que ainda entra na puberdade. E o pedófilo dificilmente tem relação com penetração com a criança. Se a relação está na mostra partes íntimas, ou jobe partes íntimas de criança, toca nas partes íntimas de criança, expõe criança a figuras pornográficas. Então, aquela é algum comportamento que existe, que não se chama de pedofilia. Existem outros tipos de violação e abuso sexual que às vezes pode encaixar dentro de pedofilia, mas às vezes ele é outra coisa. Então, meu amigo e amiga, que ali é alguns comportamentos sexuais desviantes. Quem crê que não entende. Para não entender esse comportamento sexual desviante, é necessário não perceber que tudo isso tem algum grau de, quando a média, a pessoa com esse tipo de comportamento dificilmente ele procura ter uma relação afetiva, amorosa, perante namorado ou namorada, perante marido ou mulher. Dificilmente ele procura ter uma relação com penetração, ou seja, pratica relação sexual
esse tipo de pessoas, evita isso. Porque se esse prazer, o prazer sexual de que essa pessoa ali, que está no contacto sexual, mas sim está no momento. Na fetiche, adora um objeto sagrado. Exibicionismo, prazer está na mostra. Voyeurismo, prazer está na espreita, na job. Frotador, prazer está na rocha, no contacto. O sádico, prazer está no provocador. O masoquista, se prazer está no suportador. E o pedófilo, ou pedofilia, se prazer está na procura ter momentos íntimos com criança antes de puberdade. Então, que esses comportamentos sexuais ali, por um lado, a pessoa que tem as atitudes é uma pessoa que tem uma relação saudável com demais pessoas na sociedade. A pessoa que tem as atitudes acaba por provocar danos, muitas vezes para terceiros, quando te expõe, exibicionismo, provoca espanto e trauma nas pessoas. A pessoa, quando é íntima, começa a ser observado, contemplado, morre a gente. A pessoa, quando é íntima, está o outro, tem que invadir esse espaço em termos de intimidade, com o frotador, está tocando, se traz, está roxa, morre a gente. Pessoa que às vezes é obrigado a suportar dor, porque para que o outro sente prazer. E a pedofilia, que é quando criança inocente é obrigada a viver esse tipo de momentos. Então, por isso que esse é chamado comportamento sexual desviante. Agora, meu amigo e amiga, vou convidar para mais um curto pausa musical. Não dá volta já já. Lijama Production. Yeah. Willy Semedo, irresistível. Ontem nothing o diabo tá passando. Cheio de charme, toma toda minha atenção. Dificilmente tentar resistir boa presença. O tempo de causa caos na minha coração. Já vou tomar toda minha atenção. Vou fazer para na meio de uma pequena. Só como gesto, sem uma palavra. Me sinto com tabu deixar fora de mim. Invisível, cabo irresistível. Impossível, baby, inesquecível. Impossível, cabo irresistível. Imprevisível, será que foi possível? Hoje de novo encontrar com Bona Club. Que vou olhar sedutor em a distração. Sensivelmente convidava no dançar. Já confessar que o homem tem segurança e intenção. Já vou tomar toda minha atenção. Vou fazer par na minha lição. Só com o nosso para na tempo, o dominar. Só com
imprevisível, cabo irresistível, impossível, inesquecível, impossível, cabo irresistível, imprevisível, será que foi possível? Já não está de volta a nosso terceiro e último momento desse programa, Me Que Te Decide. Então, lembrou que hoje no Setup é sobre comportamentos sexuais desviantes. E que esse tipo de comportamentos são comportamentos que existem na nossa sociedade, existem no mundo, e muitas vezes têm caráter de patologia, de doença mental, e que acaba para afetar o indivíduo e a sociedade de uma forma geral. Mas, nesse terceiro momento, eu creio que no papel do desafio. Qual que é o desafio em relação a isso? E antes de no papel disso, eu quero trazer uma situação para nos perguntar, e que está na literatura, será que é com um comportamento sexual desviante? Eu soube há tempos que não Ana, uma menina de aproximadamente 17 a 18 anos, e descobre que ela é seropositiva. E quando ela descobre essa seropositividade, então que decreta, tem que passar o máximo de homens ele. Para vingar tem que pôr o máximo de homens ele. Porque é homem que põe e é homem que tá paga. E que aquela menina simplesmente abre loja. Ou seja, começa a ter relação sexual com tudo quem que passa. É rapazinhos de 13 e 14 anos, é jovens e colegas, é homens de 40, 50 anos, e que aquela menina diariamente tem mais de 2, 3, 4, 5 relações sexuais, que te exige sem camisinha. Porque se o objetivo é que é o prazer sexual, é que é o contato sexual, mas se o objetivo é espalhar a doença. Aquele foi o depoimento que, numa das comunicações sobre HIV/SIDA há tempos, uma pessoa traz esse depoimento, mas acontece na Cisana, ali na capital. Será que isso é um comportamento sexual desviante? Pensa comigo. Agora que não analisar. Onde está o prazer nessa menina? Por que você está fazendo isso? Mas para o papel de desafio de comportamento sexual desviante, eu quero lembrar, minha amigo, minha amiga. Lembra-me no começo a trazer naquela perspectiva 880 que o comportamento que a maioria de nós, uma porcentagem grande da população, tem as fantasias. Não tem fantasias. Tem pessoa que tem fantasia em termos de exibicionismo, de mostra. Tem pessoa que tem fantasia de ouvir, enquanto fantasia, ou estimulador. Tem pessoa que tem fantasia de contacto frotador, leve. Tem pessoa que tem fantasia de provocador, que está dando cabeça na cama, brincando, que não estão usando ali na Santiago. Então, é essa fantasia que não quer perceber até que ponto entre o 8 e 80. Até que ponto entre fantasia e patologia.
ou seja, a doença, desequilíbrio. Porque só é patologia quando a pessoa está obceca, quando a pessoa está esquece do ato sexual, da relação amorosa e afetiva. Se objeto, se ponto máximo está naquela situação provocada. E que ela acontece. E ela acontece uma porcentagem significativa. Por isso que é necessário não entender, não analisar e não propor solução. Mas, coisa que não pode fazer para não minimizar isso? Coisa que não pode fazer para não mudar essa situação? Então não lembra coisa que não olha, mas pode ser na base disso. Algumas literaturas estão falando uma pessoas com comportamento sexual desviante, mas muitas vezes uma pessoa que teve na sua infância uma relação de afeto, uma relação de amor, ou se esteve foi fraco. Algumas literaturas estão chamando a atenção que esse tipo de pessoas com comportamento sexual desviante são pessoas que sofrem algum trauma na infância e muitas vezes traumas de violência sexual ou de abuso e violação sexual. Então que isso acaba para bem afetar na vida adulta. Então, com base nisso, qual que é a proposta? Coisa que não pode fazer para não minimizar isso. Enquanto família, enquanto escola, enquanto igreja e outras instituições responsáveis pela educação. Coisa que não pode fazer para não minimizar isso. Para mim, não traz alguma proposta. Não muda ou não promove uma educação mais centrada no positivo. Família, escola, igrejas. Não promove uma educação mais centrada no positivo. Não traz afeto, não traz amor na educação das crianças. E não o contrário. Da convida a cada um de nós, enquanto educador e educadoras, que no fim do dia não pergunta a nossa cabeça, não faz tipo um balanço, um exame de consciência. Durante o dia de hoje, quanto vez quem dirige para a criança e qualquer atitude era positivo ou negativo. Isso pode ajudar a entender qual que é a nossa atitude no processo de educação. Nós temos um desafio de trazer essa temática para a agenda. Trazer essa questão porque são coisas que existem. Que é para não tapa sol com peneira. Ou seja, para não trazer essa questão, para não falar dele, para não procurar entender, para não pesquisar, para que a escola tenha uma posição, para que a igreja tenha a mesma posição, para que a família tenha a mesma posição. Porque um dos casos gritantes de comportamento sexual desviante é pedofilia. E essa pedofilia acontece contra a criança. Quem é que tem essa atitude? De cada 100 crianças vítimas de pedofilia, 85 é cônjuge da pessoa. Pode ser um professor, pode ser pai, pode ser padrasto, tio, vizinho, padrinhos.
líder religioso. Então, no meio se traz essa situação. Para que não entender. Para que não está mais alerta. Alerta não no sentido de não vigia, mas de não acompanha. Então, é possível, se não consegue e trabalha para não mudar a situação. Algumas semanas atrás, eu trouxe exemplo de um psicólogo que dá um depoimento, onde que fala que alguns homens costumam procurar, está mostrando, olha, você está cheio de tesão quando olha minha filha de 4 anos na calcinha, de 6 anos. E dentro de mim você percebe que é normal e que mexe em tratamento. Então é essa questão que no mês se traz para a agenda, porque não fala abertamente sobre ele. Porque pessoas começam a perceber até que ponto minha curiosidade, minha estímulo sexual se passa do limite, se passa da média padrão, se sai do comum. É necessário nos ajuda a sociedade a perceber isso. Quando minha desejo sexual pode se provoca sofrimento nos outros, se provoca tristeza na alma do que é outro, a partir de sadismo, a partir de pedofilia, de exibicionismo, de voyeurismo, de frotador. Então, muitas vezes isso acaba por provocar sofrimento. Então, quando a pessoa se percebe e o convite para não fazer as análises, até que ponto o comportamento sexual, o prazer sexual, se promove o prazer nos outros ou se promove o sofrimento nos outros? Será que é o momento de procurar ajuda? Então, que é nosso desafio, meu amigo e amiga? Se a pessoa se está sentindo está nessa situação, da convida a procurar ajuda. Da convida a falar com um amigo próximo. A procura uma instituição que pode ter alguma forma de apoio e de orientação. A procura técnicos de saúde, nomeadamente médicos, psicólogos, psiquiatras, que também pode ajudar a entender a situação e pode ajudar a achar caminho para não fazer tratamento. Então, meu amigo e amiga, que ele é esse comportamento sexual desviante. Então, espera esse programa ajudando a esclarecer alguma coisa, ajudando a procurar caminho para não superar caso nossa vivência, algum tipo desse problema, e ajudando a achar caminho para não vivência nossa sexualidade de uma forma saudável e feliz. Já não está na fim de mais um programa e não está deixando nesse momento de próxima semana. Tchau, tchau.